Olá, chegou a sexta-feira, dia 5 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho, sua companhia e audiência de sempre. Um ótimo dia para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre hanseníase. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você terá a oportunidade de interagir com a gente e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o Brasil registrou mais de 26 mil novos casos de hanseníase em 2016. Esse número, ele coloca o país no topo do ranking, de um ranking nada confortável. Aparece o país em segundo lugar na lista dos países onde é maior o número de novos casos da doença. O Brasil fica atrás somente da Índia, tá aqui, esses dados, mais de 26 novos casos, de hanseníase, isso em 2016, o último dado divulgado. E o Brasil fica no segundo lugar na lista dos países com maior incidência da hanseníase. Esses dados são segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E o Brasil carrega também ainda outro título, É o único onde a doença, antigamente chamada de lepra, é ainda um problema de saúde pública. Isso quando a taxa de prevalência é maior que uma a cada 10 mil pessoas. Deixa eu te explicar isso novamente. O Brasil ele tem esse outro título, que existe esse problema de saúde pública em relação à hanseníase, quando a taxa de prevalência é maior que uma pessoa a cada 10 mil. E como é que se chega ao diagnóstico da hanseníase? Como é que se trata também a doença? Será que tem cura? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos nossos convidados. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. José Anchieta Brito. Dr. José Anchieta Brito, ele que é médico infectologista. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Sérgio Paulo. Dr. Sérgio é dermatologista e sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra a importância de um diagnóstico precoce em relação à hanseníase. Confira! Em todo o Brasil, mais de 30 mil casos de hanseníase são diagnosticados por ano, um número alarmante para uma doença que tem cura com um tratamento simples e gratuito disponibilizado pelo SUS. Nos últimos 14 anos, 12 mil casos foram notificados no Recife. A hanseníase é uma doença infecciosa que ela é causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen. Antigamente era conhecido como lepra, hoje em dia a gente chama de hanseníase. Então, é uma doença contagiosa e que o contágio se dá dentro dos pacientes que vivem na mesma moradia ou vizinhos próximos, porque é necessário um contato contínuo durante dias para você adquirir a doença. Então, é uma doença que você pode adquirir o bacilo e só manifestar a doença mesmo após, às vezes, 6 meses ou até 5 anos após ter tido esse contágio com a hanseníase. O problema está na subnotificação dos casos, já que muitos pacientes não procuram o serviço de saúde. Quando o tratamento é realizado no estágio inicial, além de ficar curado, o paciente também deixa de transmitir a doença. Se o paciente tem poucas lesões, geralmente fazemos um tratamento de 6 meses. Se os pacientes têm muitas lesões, que a gente chama de forma multibacilar, o tratamento é por 1 ano. Esse tratamento é fornecido gratuitamente pelo SUS. É um tratamento eficaz e que tem a cura. Para combater a subnotificação e, consequentemente, o aumento de infectados por hanseníase, o ideal é ficar atento aos sinais na pele e procurar um especialista. A hanseníase se manifesta às vezes com manchas mais brancas, da cor um pouquinho mais claras do que a cor da pele do paciente. Às vezes são discretas essas manchas, difíceis de ser percebidas. Então, se o paciente notar uma manchinha diferente, seja mais claro, seja vermelhinha, principalmente se essa mancha tem alteração de sensibilidade.
Então, se o paciente não sente a sensibilidade de direito nessa mancha, ou uma área de pele que não tem essa sensibilidade, então o paciente se queimou e nem sentiu que se queimou, isso levanta a suspeita de hanseníase. Então, procurar rapidamente o médico, o dermatologista, que vai fazer o diagnóstico precoce e começar o tratamento para que a doença ela pare, ela não seja tão transmitida para a população do jeito que está sendo hoje em dia. Pois bem, acabamos de aprender na reportagem, né, que é muito importante que você observe sua pele, você preste atenção que qualquer sinal diferente aí na sua pele é muito importante que você busque, né, uma ajuda médica. Daqui a pouquinho vamos falar com muitas outras informações sobre o tema, com muito mais propriedade sobre o tema, mas a partir de agora a gente abre o espaço aqui do nosso programa para que você participe, venha interagir conosco, venha participar, deixar a sua dúvida e também responder a nossa enquete. Vamos lançar a partir de agora a enquete do dia. A pergunta que temos a fazer a você que está em casa nos acompanhando é a seguinte, olha só, enquete do dia e a gente quer saber se você conhece os sinais da hanseníase, sim ou não. É uma pergunta muito simples e você vai responder de forma objetiva. Através da nossa linha interativa você pode ligar agora para o 3424-1977, que é a nossa linha interativa. Você vai ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta. 3424-1547. Mudou hoje o nosso número mais uma vez. Então não é o 1977, é o 3424-1547. Você vai ligar, responder aqui a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Participa também através da nossa fanpage. Temos um espaço na internet que você pode interagir com a gente, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço também disponível na internet. 994181206, esse é o nosso WhatsApp também disponível para você deixar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema e daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, a demora para tratar a hanseníase tem mais de uma razão. A gente falou que é importante fazer o diagnóstico precoce, mas a demora também tem várias razões e pode variar conforme a região do país. Nas regiões norte e centro-oeste, onde a taxa de detecção da doença é mais alta, há casos de populações mais isoladas e que encontram ali uma certa dificuldade no acesso aos serviços de saúde. Mas há também um fator cultural que pesa muito, né, que serve ali de complicador. Apesar de facilmente curável, a hanseníase ainda é cercada de desinformação e muito preconceito. Fatores que afastam o paciente do tratamento. E a partir deste momento vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Desde já quero dizer que é um prazer receber os nossos convidados aqui no nosso estúdio. Quero dizer que o doutor José Anchieta Brito é muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Também queria dar boas-vindas ao doutor Sérgio Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos. Ok, a gente falou que é uma doença que tem cura, é preciso seguir esse tratamento, é um tratamento gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Falamos um pouco também do que é a hanseníase, mas a gente tem uma imagem aqui interessante que vocês entendem mais, né, sobre essa imagem. Para quem está em casa é uma imagem diferente, é um colorido diferente, mas isso aqui é uma bactéria. Que bactéria é essa? O que é que ela provoca? Como é que a gente contrai essa bactéria? Doutor Sérgio. É uma bactéria que realmente ela é transmitida através da fala. Geralmente, a maior parte dos casos, pouco pela pele, mas basicamente pela fala. Uhum. É uma doença infecciosa, uma doença crônica infecciosa. Quando a gente fala que é uma doença crônica infecciosa, a gente está dizendo o que para quem está em casa compreender melhor? É uma doença infecciosa porque é transmitida por um agente, uma bactéria, no caso, é o Mycobacterium leprae. E é crônica porque é uma doença que ela demora a apresentar sintomas, certo? Leva de 6 meses a 5 anos ou um pouco mais, dependendo do indivíduo. E também tem a questão dela cursar com algumas lesões que deixam dano permanente na pessoa. Então ela torna-se uma doença crônica, e alguns danos que não tem reparo e o indivíduo vai ter que conviver com aquilo ali. E se não tratar aquela doença adequadamente, o indivíduo pode ter infecções, complicações e mutilações se não for tratada de forma adequada. Esse dano pode variar de acordo com o tempo, né, desse diagnóstico? Quanto antes é melhor? Quanto antes fazer esse diagnóstico melhor, tem mais chances de sofrer menos danos? A gente poderia classificar assim? O grande desafio e a grande preocupação de você tratar
a hanseníase precocemente são dois. Primeiro, a evitar a transmissão. Né? Na fase inicial, onde tem apenas a mancha, você tem, ela não transmite. Porém, infelizmente, apenas 20% da população procura nessa fase ideal, onde você tratando, você quebraria a cadeia epidemiológica, impedindo a transmissão. E a segunda preocupação para o tratamento precoce é que a pele, além da pele, a bactéria tem um apetite muito grande pelos nervos, que são tecidos que, uma vez lesados, eles não se regeneram. Então, você vai ter pacientes que curam, mas vão ter por toda a vida todas as sequelas decorrentes da agressão dos nervos. Essa é a grande preocupação. Quando a gente falou no começo do programa, né, a gente trouxe algumas informações, alguns números para falar um pouco mais e contextualizar essa questão da problemática aqui no nosso país. 26 mil novos casos a cada ano. É um número muito alarmante, doutor? É alarmante, é uma prevalência muito alta. Uma prevalência acima de 1 para 10 mil é uma prevalência extremamente elevada e que o OMS chama atenção para isso. O Brasil ele ocupa o segundo país no ranking mundial. Só o Brasil, a Índia e mais 8 países da África que mantêm esse número elevado de casos de hanseníase. A maioria do restante do mundo já foram controlados, estão em torno de 1 para 10 mil casos. E quando se fala, né, que é um problema classificado como problema de saúde pública, isso acende ainda mais um alerta, né? Dá uma atenção, uma ênfase ainda maior ao problema? Sim, pode falar. Completando o que ele falou, mais preocupante, você ter ideia de como a hanseníase é concentrada e qual a importância que o Brasil tem a nível mundial, é que 90% de todos os casos do continente americano estão no Brasil. E o Brasil, a Índia e a Indonésia, os três juntos representam 82% de todos os casos do mundo. Países próximos a nós já foram erradicadas a hanseníase. E apenas, como ele falou, 8 países detêm uma alta concentração. E Pernambuco e Recife, em especial, é mais preocupante ainda. Porque Recife, por exemplo, tem 94 bairros. Desses 94, 42, ou seja, 44,7%, tem alta incidência. O Brasil, por exemplo, tem 1,7 hansenianos por 10 mil habitantes. Recife tem 4 por 10 mil. Alguns bairros do Recife têm até 6 por 10 mil habitantes. E principalmente nas crianças, que é o grande indicador de controle da doença. Então, Recife ocupa o segundo lugar, em estatísticas anteriores, em incidência em menores de 15 anos. Então, representa um dos clusters mais importantes, maiores concentrações de hanseníase no Brasil. Apesar da Prefeitura do Recife vem trabalhando muito bem, tem reduzido bastante, mas ainda se mantém muito alto. A gente trouxe, pode ficar à vontade. Sem falar da subnotificação que existe da doença, né? Esses dados são estimativas que se tem de casos que chegam e são notificados. Os casos não notificados, a gente não sabe quantos. Na verdade, Recife tem uma alta prevalência porque talvez a questão epidemiológica seja mais rigorosa, mas em algumas cidades não há notificação adequada, ou então a subnotificação dessas doenças. Como é que a gente compreende, né, essa classificação de subnotificação? Subnotificação quando você tem um caso e aquele caso não é informado ao sistema de saúde. Então a vigilância epidemiológica não toma conhecimento daquele caso. Ou então, toma conhecimento com outro problema de pele, por exemplo? Seria mais ou menos assim a classificação de Não, geralmente subnotificação? notificação é quando você não informa adequadamente aquele caso. Entendeu? Aquele caso não é informado para o sistema de saúde. Média, a nível assim, geral, apenas, isso é muito preocupante, 1/3 apenas estão notificados. Então significa o quê? Que 2/3 estão disseminando a doença sem ter controle. Sem tratamento, sem controle adequado. E o mais importante e o grande desafio é que a doença, o paciente só chega, como eu disse, eu acho que vale a pena repetir, ele só procura o médico na fase ideal, que é a forma indeterminada apenas com a mancha, 20%, quando ainda não é transmissível e não tem nenhum risco das graves sequelas em decorrência da agressão aos nervos, que é o que determina as sequelas. Agressão aos nervos. Né? A gente trouxe, né, a informação da região norte e centro-oeste falando sobre a demora de se procurar um tratamento. E a gente falou que vários fatores são complicadores disso. O fator é o cultural,
que serve também como complicador, assim como também preconceito e a falta de informação. Exato. Isso é diferente da nossa região, na região Nordeste também existe a demora pela procura do serviço. Esses fatores também são levados em consideração e se repetem aqui no nosso estado? Se repetem. E talvez, eu não sei se as mesmas proporções que é na região norte, mas é um fator ainda, a doença tem um estigma forte. É uma doença que as pessoas têm vergonha de dizer que tem. E é uma dificuldade de procurar o serviço de saúde também por isso. Certo? Eu acho que talvez mais informação, porque o preconceito é fruto da ignorância. Se não existe conhecimento sobre a doença, consequentemente o preconceito, o estigma vai existir. Então eu acho que é uma questão semelhante à região norte, talvez numa proporção menor ou maior, mas também a própria distância de um local para outro na região norte é muito grande. Então as áreas isoladas permitem essa grande quantidade de casos. Coisa que aqui no Nordeste as regiões são mais próximas. Talvez facilite essa notificação, essa comunicação. Em relação a essa falta de informação, também falta interesse da população em pesquisar, em saber mais sobre a doença. Falta também um pouco do poder público divulgar mais campanhas sobre a temática, porque estamos no janeiro, né? E a Sociedade Brasileira de Dermatologia classifica como Janeiro Roxo, que é uma campanha para alertar sobre os casos de hanseníase, uma campanha de conscientização. Falta muito ainda do poder público divulgar, falta muito das pessoas procurarem informações sobre a temática também. Como é que o senhor analisa? Tem vários projetos de combate à doença, onde basicamente muito importantes são o combate nas escolas, principalmente as crianças, educando os professores para divulgar como reconhecer a doença e também nas campanhas de visita domiciliar às casas, onde a figura do assistente social, o agente de saúde, é muito importante. Nossas pesquisas, nossos projetos, temos que enfocar muito, qualificar o professor na escola e também qualificar o agente de saúde, que é o responsável, junto com o médico, que faz as visitas aos domicílios. Infelizmente, há grandes falhas nesse controle. Por exemplo, na visita domiciliar, que existe essa visita, mas só são visitas realizadas de segunda a sexta-feira. As pessoas que trabalham não são examinadas. E é por isso que a grande dificuldade de controlar a doença é de examinar todas as pessoas do domicílio, porque a doença, basicamente, ela é transmitida que exige um contato íntimo e prolongado, e esse ambiente é em casa. Infelizmente, só 60% dessas pessoas são examinadas. Temos que intensificar esse exame dessas pessoas, que a Organização Mundial de Saúde preconiza 90% de serem examinadas. Temos que melhorar, apesar de a Prefeitura do Recife, por exemplo, tem melhorado, tem feito um bom trabalho nas escolas, elas já se conscientizaram dessa importância, eles têm feito um trabalho importante nas escolas, Olinda também, mas aí eu acho mais importante até do que o médico é educar a população. E você falou bem, a grande resistência, a grande dificuldade é a falta total de conhecimento. Eu já fiz trabalho de pesquisa e não respeita a classe social. O desconhecimento sobre a doença é muito grande. E aí se perde a oportunidade da pessoa despertada da doença procurar logo no início. E também um grande preconceito. As pessoas têm preconceito não só de procurar o médico, como também de continuar o tratamento. Eu tenho pacientes que... eu tive há um ano atrás uma paciente que foi demitida como doméstica. A doença só é transmitida até 4 meses, é pouco contagiosa, diga-se de passagem. E ela me contava que escondia os remédios para ninguém ver, tinha vergonha, se sentia culpada. Muitos pacientes procuram outro bairro para ser tratado, receosa de que seja identificada. Então, essa falta de informação, você falou muito bem, a falta de informação e o preconceito em procurar o médico e não abandonar o tratamento, que em Pernambuco é de 12%. E que isso gera muita preocupação, porque uma vez o paciente abandonando o tratamento, isso cria a possibilidade do micróbio criar resistência aos antibióticos utilizados na doença. Isso é um fator a mais que dificulta.
certo? O controle da doença. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje, no assunto do dia, estamos falando sobre a hanseníase. E a partir deste momento, vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando neste momento. O destaque de hoje é do blog Casa Saudável. Hanseníase é subnotificada e em contínua transmissão no Recife, diz pesquisa da UFPE. A pesquisa é da dermatologista Renata Cavalcante Cauais, que defendeu uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, mas é muito importante dizer que tem cura. Segundo a pesquisa, a hanseníase permanece endêmica no Recife, local que há focos não notificados da doença, com constante transmissão na cidade. Essa pesquisa, na verdade, é um alerta para as autoridades da área de saúde. Vale lembrar que essa doença, quando é diagnosticada tardiamente, pode provocar incapacidades físicas. Apesar de ser uma doença da pele, pode afetar nervos periféricos, olhos e, em alguns casos, pode atingir outros órgãos. Por isso, a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas que mostram a seriedade da temática que está sendo debatida hoje aqui no programa. E por falar em notícia da internet, muita gente, quando tem dúvidas, acessa logo a internet para pesquisar. Usa a internet como fonte de pesquisa. Lá na internet tem muitas verdades sobre a hanseníase, mas também tem muitos mitos que podem atrapalhar a você que está em casa buscar um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e chegar à cura dessa doença. Então, a partir deste momento, a gente vai mostrar aqui algumas afirmações comuns na internet. E vamos descobrir, será que é mito ou é uma verdade? Essa primeira aqui já foi respondida, mas a gente segue. A hanseníase tem cura? Mito ou verdade? É verdade, a hanseníase tem cura, inclusive o tratamento é disponível na rede pública e o acesso para quem procura o serviço inclusive de forma gratuita, né? É uma pura verdade, tem cura sim. Quando a gente fala em cura, né? A cura da hanseníase, o que é que vocês profissionais médicos levam em consideração para dar o resultado, né, de cura a esse paciente? Requer muito tempo para chegar à cura da hanseníase? Depende do tipo, né? Aquelas formas paucibacilar que tem poucos micróbios, poucas lesões, até 5, 6 lesões, o tratamento é de 6 meses. Para aqueles casos transmissíveis, os casos vichovianos, aqueles que realmente merecem o tratamento para evitar a transmissão, com muitas lesões, o tratamento é de 1 ano. Né? O de 6 meses com 2 drogas e o de 1 ano utilizando 3 drogas. Após esse prazo, o paciente já recebe o diagnóstico de cura ou é reavaliado, né? Tem uma reavaliação, doutor? Ele deve ser reavaliado, existem exames bacteriológicos, né, para confirmar que o micróbio já não está no seu organismo, né? Então ele terá alta. Ok, vamos seguir aqui com a próxima afirmação, vamos descobrir se é mito ou verdade. Eu posso pegar a doença se eu tocar em uma pessoa com hanseníase? Mito ou verdade? Isso é um mito, né? O toque da pessoa não vai transmitir a doença. O contato maior é pelas vias respiratórias, né? Quando na fala, no espirro, com grande quantidade de micróbios, aí você pode contrair o micróbio, mesmo assim exige um contato longo, íntimo e prolongado, para que você adquira a doença. Se esse contato for longo, íntimo e prolongado, com quanto tempo o corpo ele pode dar os primeiros sinais da doença? 6 meses a 5 anos. Pode acontecer, pode surgir os sintomas. Ok. Próxima tela, vamos descobrir se é mito ou verdade. A doença, né, a hanseníase, pode levar a óbito? Mito ou verdade? Pode levar a óbito, mas
essa possibilidade é pequena. São poucos os casos que a pessoa pode morrer. Por exemplo, como toda doença crônica, pode afetar o rim, por exemplo, e gerar insuficiência renal pela amiloidose em consequência de uma infecção crônica. Pode ter, às vezes, afetar as vias respiratórias, o paciente pode ter asfixia pela presença do bacilo. Porque a grande parte de sofrimento do Hanseníase não é pelo bacilo, mas sim pela reação do organismo ao bacilo, é chamada doença autoimune. Poucos órgãos, como o testículo, por exemplo, e a laringe, a presença do bacilo pode provocar alterações das funções desses órgãos. Impotência, por exemplo, no testículo, a presença do bacilo pode gerar impotência sexual e esterilidade, com modificações dos caracteres, aparecimento de aumento da mama, distribuição dos pelos, mas normalmente o que leva agora isso, casos são muito raros, praticamente. Agora, o que deixa mesmo são as sequelas em decorrência de problemas neurológicos, oculares, das mãos em garra, impossibilitando a pessoa para o trabalho manual. Mas o óbito, isso é raro. Outra questão também é a questão da infecção. Você não sente o local lesado, pode ter traumas repetitivos, infeccionar, e você ter uma complicação infecciosa mais séria que possa levar. Mas isso são coisas, como ele falou, muito raro, não é coisa frequente, não. Ok, próxima afirmação, mito ou verdade? Olha só, as manchas na pele, elas são ali o principal sintoma da doença? É verdade ou é mito? É o principal visível, né? É visível, aparece isso. Mas antes das manchas, o que realmente começa a doença são alterações neurológicas, de dormência na pele. E é por isso que muitas vezes você tem só 50%, examinando a família, você só encontra 50% consegue detectar o foco e 50%. Por um exame não muito detalhado, onde você não testa a sensibilidade na pele, você pode passar desapercebido um caso inicial de hanseníase. Mas visível, que a pessoa percebe, é a pele, realmente, pelo aparecimento das manchas, né? Geralmente mais claras do que a pele normal. E essa sensibilidade que ele falou é mais relacionada, inicia-se primeiro pela perda da sensibilidade a calor, a frio, a temperatura, sensibilidade térmica. Isso depois vai se complicando, vai perdendo outras complicações, perda de pelo no local, vai tendo alterações das glândulas sudoríparas, que produz suor, ela não vai produzir suor de forma satisfatória naquele local. Então são algumas alterações que vão surgindo depois que configura o caso da lesão cutânea na hanseníase. Pode-se confundir, né, a lesão da hanseníase com a lesão de outro problema na pele, por exemplo, outra doença de pele, ou é mais difícil? Tem uma característica mais marcante a da hanseníase que dá para se ter uma desconfiança de que se trata da doença? A hanseníase, ela merece diagnóstico diferencial com outras doenças. No início, você tem o pano branco, né, conhecido, que também tem manchas brancas. Pessoas que são alérgicas, que têm asma, rinite, por exemplo, tem uma pele mais seca, às vezes tem uma pele mais clara do que a pele normal, que é muito confundido com a forma inicial, da forma indeterminada das manchas hipocrômicas. Na fase as fases avançadas, linfomas, sífilis, por exemplo, é muito parecido com o aparecimento de caroços e inchaços na pele. Outras doenças, câncer de pele, o linfoma, por exemplo, e a sífilis podem ser muito parecidos, mas o que realmente distingue é você testar a sensibilidade. Ela tem uma aparência igual, mas o que distingue é você testar a sensibilidade com éter na fase inicial para distinguir, porque a primeira sensibilidade a perder é ao frio e ao calor. E depois, em seguida, para a dor e, por último, ao tato. Então, se você, nessas fases avançadas, com agulha, furar a pele e não sentir, vai lhe ajudar a diferenciar essas outras doenças que são muito parecidas no aspecto cutâneo, né? E quem é a porta de entrada, né, para essa pessoa que está desconfiando que tem alguma alteração na pele? Chega logo ao dermatologista ou não? Tem Hoje em dia, alguns profissionais antes que participam desse processo do diagnóstico? O Ministério da Saúde, ela colocou, como Programa de Saúde Pública, ela colocou que o atendimento também seja feito pela Saúde da Família. Então, o Programa de Saúde da Família é quem deveria receber esses pacientes
tratar os casos mais simples e os casos mais complexos encaminhar para o serviço de referência. No caso, os hospitais de referência que possam tratar essa doença. Ok, vamos seguir aqui com a próxima tela para a gente saber se é verdade ou se é mito que a pessoa com hanseníase ela deve ser afastada do convívio familiar, do trabalho e ser aposentada por invalidez. Isso aqui é mito ou é preconceito? Não deve jamais ser afastado do convívio. Primeiro que é uma doença pouco contagiosa. Né? Apenas 10% das pessoas já nascem com baixas defesas contra o micróbio. Segundo que exige um convívio íntimo e prolongado domiciliar. E se alguém já teve, já adquiriu a doença. E a doença deixa de ser contagiosa depois de 4 meses de tratamento. Os leprosários já extintos, fechados, né? Isso é uma coisa terrível, né? Porque as pessoas saíam do convívio familiar desnecessariamente, porque a doença é pouco contagiosa e realmente, rapidamente, ela deixa de transmitir a doença. Não existe essa necessidade e a aposentadoria por invalidez, sim. E muitos pacientes, eu tive no congresso há mais de um ano, 12 a 13 mil pessoas no Brasil são aposentadas por invalidez. Por exemplo, a mão engarra, pelo comprometimento, como eu falei, dos nervos, incapacita essas pessoas para o trabalho manual. Elas podem ser, desnecessariamente, se fossem diagnosticadas no início, evitaria essa aposentadoria, mas elas sim, podem ser aposentadas. Eu acho que o poder público, se ele diagnóstico precoce, tratamento adequado, se o poder público assumisse isso como prioridade, essas aposentadorias por invalidez já deixariam de existir. Porque o diagnóstico precoce, tratamento é que garante a cura da doença. É que realmente, no Brasil, o Ministério da Saúde realmente tem muito desperdício de dinheiro por não priorizar a medicina preventiva. Ela é mais barata e é muito mais eficaz. Você ir para um hospital, paciente com hanseníase, ele vai chegar ao hospital depois de muito tempo, sem tratamento. Durante o tratamento, principalmente durante o tratamento, ele começa a ter, por morte do micróbio, que o organismo reage, produzindo anticorpos, ele tem febre, dor nos testículos, óleos, que merece ser internado e precisa ir para o hospital. Mas se ele fosse tratado no início, ali no posto de saúde, cada mês ia recebendo durante 6 meses o remédio, evitaria esse desperdício de hospitalizar o paciente. Né? O diagnóstico tardio é que leva a isso, a invalidez e as sequelas deixadas pela hanseníase, as deformidades deixadas. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até uma próxima tela. Será que é verdade ou é mito essa próxima afirmação? As extremidades, né, dedos, nariz, orelha, das pessoas com hanseníase caem sozinhas? Isso é verdade ou é mito? Não, isso é um mito, né? O que acontece é que os dedos com doença avançada, ela vai havendo uma reabsorção dos ossos. Então vai havendo um encurtamento dos dedos das mãos e dos pés. Pelo comprometimento dos ossos, né, menor atividade de circulação ali nos ossos, vai havendo, mas de cair orelha, dedo, isso é um mito, né? Ok. Próxima tela, vamos ver. Mito ou verdade? A hanseníase é uma doença que atinge as regiões pobres. Mito ou verdade? A prevalência maior é nas regiões mais carentes, realmente. Agora ela pode afetar qualquer classe social. Ela não escolhe classe social. Quer complementar, doutor? Fica à vontade. O problema não é de ser pobre. O problema é que geralmente quem é pobre é que recebe menos educação. Há uma coincidência no Brasil, em todas as partes do mundo, uma coincidência entre nível de educação oferecido à população e incidência de hanseníase. Os estados do Brasil, por exemplo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, principalmente Maranhão, por exemplo, é uma cidade dentre as capitais do Nordeste que tem o pior ensino público do ensino fundamental. Há uma estreita relação entre nível de educação e hanseníase. Isso é muito claro. Por isso que eu sou a favor de investir. O problema de hanseníase, de saúde, não é um problema de saúde, é um problema de educação da população.
que o nosso governo tem que intensificar esse investimento. E geralmente os pobres têm menos acesso a um bom ensino, do ensino fundamental, ensino médio principalmente. Também o acesso à saúde, a população mais carente, esse acesso não é fácil, entendeu? Então isso dificulta o diagnóstico, retarda o início de tratamento, tudo isso. Contribui. A população carente, ela sofre, ela padece disso aí. O poder público, ele é ausente em alguns momentos na vida das pessoas e acontece essa questão de se concentrar nas populações mais carentes. Até as questões de moradia, as condições de vida, tudo isso são determinantes sociais que levam essa maior prevalência nas populações mais carentes. Hoje há uma coisa muito interessante na medicina que chama-se telemedicina. E na dermatologia, a teledermatologia, desde 1995. A possibilidade de você fazer um diagnóstico de um médico à distância através de um smartphone, encaminhado a um especialista, no Amazonas, por exemplo, que as pessoas passam grande distância, 2 dias para ter acesso a um dermatologista. Hoje o Ministério da Saúde está muito preocupado em incentivar a teledermatologia, porque o índice de coincidência entre o presencial e a distância é de mais de 80%. Então, nessas regiões distantes, como disse a Anchieta, a gente pode minimizar esse problema utilizando a teledermatologia, que realmente veio revolucionar essa dificuldade de acesso do médico, do paciente ao especialista. Ok, vamos à última informação, última tela para a gente saber se é mito ou verdade. As pessoas que possuem hanseníase e já estão em tratamento não transmitem a doença? É verdade ou é mito? O tratamento diminui bastante o risco de infectar novas pessoas, né? Até porque as medicações, principalmente a rifampicina, ela mata 90% dos bacilos, dos micróbios que causam a hanseníase. Então, o tratamento efetivo é que vai diminuir essa transmissão, que quebra a cadeia de transmissão. Ok. Vou pedir licença agora aos nossos convidados para chamar você que está em casa a participar aqui conosco, a interagir com o nosso programa. E a gente chama você para interagir, respondendo a nossa enquete, por exemplo, 3424-1547. Você vai ligar para responder o seguinte. A gente quer saber de você que está em casa se você conhece os sintomas da hanseníase. 3424-1547, você vai ligar, responder a essa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Você pode também participar através do nosso WhatsApp, que é o 994181206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que no próximo bloco vamos ler e responder essa sua dúvida ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre hanseníase. E olha só, em 2016 o estado ele registrou 1.856 novos casos de hanseníase. Desse total, 176 foram em menores de 15 anos. Do total de novos casos registrados também aqui no nosso estado e avaliados quanto ali o grau de incapacidade física no diagnóstico, 82 iniciaram o tratamento com o grau 2. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre grau 1, grau 2 e muitas outras informações. Mas vamos falar sobre tratamento. Importante a gente falar sobre tratamento e a gente lembra que é um tratamento gratuito, padronizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde também. E baseia-se na poliquimioterapia. Daqui a pouco vamos saber que tratamento é esse, essa poliquimioterapia. E é realizada nos postos de saúde, necessitando que o paciente compareça à unidade uma vez por mês para tomar medicação. É uma dose supervisionada. O restante dos medicamentos, o paciente ele toma em casa. Apenas os casos mais graves e com complicações deverão ser atendidos em unidades de referência. E a gente lembra que aqui em Pernambuco, o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tegipió, zona oeste do Recife, é referência. E também o Hospital Geral da Miroeira, em Paulista, são referências secundárias
estaduais no atendimento aos pacientes de hanseníase, aqui em Pernambuco. E a gente segue para falar um pouco mais sobre o tratamento, sobre essa incidência, né, significativa em menores de 15 anos, e a gente vai repercutir esses dados com os nossos convidados de hoje. A gente falou que mais ou menos dos 1.856 casos registrados em 2016, que é o último dado divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado de Pernambuco. Dos 1.856, 176 foram em menores de 15 anos. Quando se trata dessa população mais jovem, a doença é mais agressiva, menos agressiva? A gente poderia fazer uma análise geral, né? Abaixo de 15 anos, a hanseníase vai ser mais agressiva ou não tem nenhuma relação com a idade? Tem. A idade como eu falei, a incidência em menores de 15 anos é o maior indicador de atividade da doença. Porque quem traz a doença para casa é o adulto. Então, se você encontra uma criança com hanseníase, a probabilidade é muito grande de você identificar o foco. E realmente, os locais onde tem mais hanseníase, mais descontrole, eles têm a maior incidência daqueles casos vichovianos, que são os casos transmissíveis. Isso é na literatura conhecido. Aqueles locais onde a hanseníase é menos frequente, nas crianças predominam as formas que não transmitem. Existem formas que não obrigatoriamente hanseníase, nem todos os casos são transmissíveis, só os casos vichovianos. Então essa relação, quanto maior a incidência, maior a incidência em crianças, e nessas crianças predominam os casos transmissíveis. Isso aí, a questão da hanseníase em criança, ela é um alerta epidemiológico. Quando se tem casos em crianças, significa que existe uma alta transmissibilidade, completando o que o professor falou. Então, dentro daquele domicílio, o risco de transmissão da doença é muito alto, porque, como ele falou, o adulto é que traz para casa e a criança acaba contraindo a doença. Então, isso é de importância epidemiológica muito grande, a questão da hanseníase em criança, em menores de 15 anos. A gente falou de um grau, né? O grau de incapacidade física, o grau 2, onde muita gente inicia o tratamento nesse grau 2. Isso significa o que, esse grau 2? Existe a classificação, grau 1, grau 2, vai até qual grau? Olha, de acordo com o nível de comprometimento da doença e de deformidades, né, da doença. Então, isso que acontece. O início tardio da doença é que, no grau 2, é porque quando o indivíduo chega com algum acometimento, entendeu? E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, mais eficaz é o tratamento. Então, significa que o indivíduo ele chega muito tarde, às vezes, ao serviço de saúde. Ele é diagnosticado tardiamente. O grau 2 realmente indica as sequelas mais graves. Cegueira, mãos e pés em garras, né? Houve alterações, mal perfurante plantar, são alterações mais graves e irreversíveis. E é muito importante esse grau 2, porque qual é a tradução dele? Ele indica diagnóstico tardio. Isso é um indicador para mim muito importante, não só a incidência em criança, mas o grau de capacidade 2, o GIF chamado, grau de capacidade física 2, ele representa um diagnóstico tardio. A pessoa demorou a ser tratada, demorou a ser diagnosticada. E realmente esse, para mim, é um grande parâmetro, que no Brasil é mais ou menos de 8 a 10% dos hansenianos estão nesse grau de capacidade física 2. Isso é muito importante. A gente trouxe uma informação também interessante para a gente falar um pouco mais. A gente reforça que é um tratamento gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, é um tratamento padronizado, e a gente falou que se baseia ali na poliquimioterapia. O que seria isso? A poliquimioterapia seria um conjunto de drogas, de medicamentos que vai tratar a hanseníase. Então, você, no caso, os casos paucibacilares, você usa uma droga e faz a dose supervisionada. Nos casos multibacilares, você usa mais de uma droga. Então, usa a dapsona e a clofazimina. Aí também a rifampicina, que é a droga que você usa, que é a mesma droga que trata a tuberculose. E essa dose supervisionada que você dá dessas 3 drogas inicialmente, de uma vez só, sob supervisão do enfermeiro ou do médico, garante já um controle efetivo, bastante significativo da doença e quebra essa cadeia de transmissão.
Isso é a importância da quimioprofilaxia ou da poliquimioterapia. E a gente lembra, né, que uma vez iniciado o tratamento, tem que seguir à risca esse tratamento e até o médico falar que não precisa mais dar continuidade, porque foi encerrado esse tratamento, porque existe essa resistência da bactéria à medicação se você interrompe e depois tenta voltar a esse tratamento mais uma vez. Pois é, e todos os casos de abandono devem ser procurados, deve existir a chamada busca ativa, que é a procura daquele caso que abandonou. A saúde da família, o PSF, o posto de saúde, deve ir na casa daquela pessoa procurar saber por que ela está faltando a consulta. Entendeu? Isso se chama para garantir realmente o tratamento efetivo e essa quebra da cadeia de transmissão. Isso é que vai garantir essa busca ativa e esse tratamento supervisionado. Isso é a importância dele. Antigamente se utilizava apenas 2 drogas, rifampicina e dapsona, e por muito mais tempo, até 10 anos. A introdução da poliquimioterapia foi do mesmo tipo da tuberculose, porque diminui a possibilidade de resistência. Foi introduzida a clofazimina, então essas 3 drogas, naqueles casos mais graves, diminui bastante. Na Etiópia, por exemplo, chegou a 25% dos pacientes terem resistência. Foi quando eles se conscientizaram de introduzir mais uma droga, ter mais uma opção para diminuir a possibilidade de resistência ao medicamento. A gente falou também, né, das referências secundárias estaduais no atendimento às pessoas com hanseníase. Falamos do Otávio de Freitas, que fica lá no bairro de Tegipió, e também do Hospital Geral da Miroeira, em Paulista. Tem outros hospitais também que atendem a pessoas gratuitamente aqui no nosso estado? O IMIP também é um solo de referência para atendimento de casos mais complexos também, no caso de hanseníase, principalmente pacientes já com sequelas. Então a referência também é lá no IMIP. Mas é demanda espontânea? Como é que funciona lá no São IMIP? referenciados. Geralmente os pacientes são referenciados pelo serviço de saúde que atende, eles são mandados. Eles não são pacientes que vão por demanda espontânea, porque a porta de entrada seria o posto de saúde. O paciente é tratado, basicamente, o grande responsável é o médico de saúde da família. Então, aqueles casos casos mais complicados, que ele necessita a opinião do dermatologista, ele encaminha para esse serviço de referência. O Lessa de Andrade, lá na Madalena, é um grande serviço, já foi o grande serviço de referência. Também lá em frente à maternidade da Encruzilhada, né? O CISAM também. Já foi, são pessoas que têm porque é uma equipe multidisciplinar, é fisioterapeuta, é nutricionista, é médico, enfermeiro, que exige esse serviço de referência, né? Ok, temos algumas participações através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas dúvidas que estão chegando. 994181206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta que vamos ler e responder ao vivo. Olha só, a pessoa não quis se identificar, mas pergunta o seguinte: por quanto tempo uma pessoa vai usar a talidomida? É o nome da medicação, eu acredito. Se o corretor ortográfico não alterou. Quando parar de tomar, vão voltar os sintomas? A pessoa fala que há 3 anos um parente sofre com isso e não melhora. Como é que tem cura? O problema é o seguinte: existem drogas que têm a função de matar o micróbio. Existem drogas que têm a função de combater a alergia provocada pelo micróbio. Então, e que a reação rancênica, que, como eu falei inicialmente, ela é mais agressiva agride mais o organismo do que a própria presença do micróbio. Então, o paciente completa 1 ano de tratamento, por exemplo, multibacilar, que tem mais essa reação. Tem 2 tipos de reação. A reação tipo 2, daqueles casos multibacilares. Então, o paciente passa a ter febre, dores articulares, e até aparecem manifestações na pele, não pela volta da doença, mas por uma reação ainda que persistiu. O cadáver do micróbio, ele continuou produzindo substâncias que despertam uma reação alérgica no organismo. E aí é quando você entra com a talidomida, nesses casos. E também os corticosteroides orais. Por exemplo, naqueles casos que tem poucas lesões, onde a imunidade está preservada, é muito comum, depois que termina ou durante mesmo o tratamento, as lesões começam a ficar mais inchadas, vermelhas, doendo. E aí isso é muito preocupante, porque abaixo dessa pele inflamada passam nervos.
e às vezes pode haver destruição mesmo do nervo. Então você tem que introduzir o corticoide. Mas muitas vezes o paciente é curado e continua tendo reações, manifestações na pele, outras manifestações, não porque não está curado, mas sim porque continua reação alérgica àquele micróbio que já foi morto. E é por isso que ela pergunta sobre a talidomida. Ela não é utilizada para matar o micróbio, mas para combater a reação alérgica que pode permanecer mesmo após a conclusão do tratamento. Tem aqui outra participação, a Fabiana, né? Fabiana Silva Santos, ela acessou a nossa fanpage e pediu para que vocês repetissem, né? Onde pode se tratar da hanseníase. Ela não conseguiu anotar a tempo, ela pede para que a gente reforce. Onde buscar tratamento da hanseníase é a dúvida da Fabiana Silva Santos. Inicialmente, procurar o posto de saúde. O posto de saúde ele é o local, seria o local ideal para a porta de entrada do sistema de saúde. Então, todas as pessoas devem procurar o sistema de saúde, o posto de saúde, para poder conseguir esse tratamento. O médico de família que vai, inicialmente, fazer esse tratamento inicial. Caso tenha alguma complicação, alguma reação rancênica, eles encaminham, alguma deformidade, eles encaminham para o serviço de referência. Mas, inicialmente, todo posto de saúde teria a obrigação de atender os pacientes com diagnóstico de hanseníase. Temos outra participação através do nosso WhatsApp. Agora a dúvida é da Alane. Ela diz que mora no interior, na cidade de Belo Jardim. E ela fala que conhece uma pessoa que tem a hanseníase e ela já faz tratamento. Já usou de tudo, ela fala, mas continua do mesmo jeito. As manchas, elas estão bem avermelhadas. E é no corpo todo, né, que se repete essas manchas. Principalmente na barriga. Parece até pano branco. Ela diz que coça bastante, fica muito irritada a pele. Ela quer saber se isso é normal. A hanseníase, primeiro, não tem coceira. Ao contrário, é dormente a pele. Talvez ela deveria ser melhor reavaliada para realmente saber se ela tem hanseníase. Talvez ela tenha outra doença que muitas vezes a hanseníase, principalmente em pessoas de pele escura, não é fácil o diagnóstico. Você precisa, talvez, ser reavaliada para ver se realmente você tem hanseníase, porque a hanseníase não tem coceira. Ela talvez não tenha hanseníase, por isso que ela não cura. Né? Ok, tem outra participação aqui agora do Eduardo, tem várias perguntas ele mandou. Então vamos à primeira. Eduardo diz que faz tratamento de hanseníase e a hanseníase afetou a visão. Queria saber se a minha visão pode voltar ao normal. Olha, as sequelas da hanseníase, de modo geral, elas são irreversíveis. Ela precisa ser reavaliada por um oftalmologista para ver realmente qual o grau de acometimento dessa visão. Então, quem melhor poderia avaliar essa questão seria o oftalmologista, em relação a essa visão dele. Mas, geralmente, as lesões são irreversíveis. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às oportunidades de emprego que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, tem 3 vagas para cozinheiro de restaurante, 3 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário, 3 vagas para cozinheiro de restaurante, ensino fundamental completo é a exigência. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho? 2 vagas para fonoaudiólogo. Para preencher uma dessas 2 vagas, a exigência é que você tenha ensino superior completo, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 2.259. São 2 vagas para fonoaudiólogo. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Tem 4 vagas agora para servente para trabalhar na área de construção civil. Área da construção civil, 4 vagas
para servente. Fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário R$ 1.106. São 4 vagas para servente. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para falar mais sobre hanseníase. Temos muitas perguntas e a gente vai seguir aqui com a primeira pergunta que chegou através da nossa linha interativa. Vamos ver de quem é a primeira pergunta. Antônio Filho, de Ponte dos Carvalhos, tem 57 anos. Ele quer saber o seguinte: o tratamento da hanseníase é prolongado? É a dúvida do Antônio Filho. Como já falamos, né? Depende do tipo de hanseníase. Tem várias doenças, vamos dizer, dentro da hanseníase. Aqueles casos que têm poucas lesões, até 5, 6 lesões, o tratamento é de 6 meses. Os casos que têm muitas lesões, o tratamento é de 1 ano, né? Tratamento. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra participação. Célia Souza, como estamos no último bloco do programa, a gente faz um resumo do que a gente já debateu aqui no decorrer dos blocos do programa. Célia Souza de Camaragibe tem 66 anos e quer saber a definição de hanseníase. Vamos responder para a Célia. É uma doença infecciosa crônica, né, que afeta principalmente a pele, mas também compromete outros órgãos. Pode afetar o olho, pode afetar o testículo, pode afetar outros órgãos do indivíduo. Ok. A dúvida da Carol é a seguinte. Ela fala que tem umas manchas nas costas que são arredondadas e de cor um pouco rosa. O médico disse que era impinge, né? Impinge. E passou ali essa medicação. Dexametasona. Mas faz anos, né, que ela tem essas manchas e não melhora. Pode ser hanseníase? As características aqui das manchas, que a gente sempre lembra, né, que a gente traz uma orientação superficial sobre o problema, porque para se chegar ao diagnóstico tem que ir ao consultório, o médico tem que analisar, não é isso, doutor? Muitas doenças, como falamos, pode se confundir com a hanseníase. A Carol pode fazer essa diferenciação nas costas, pegando uma gaze em éter e outra seca, e comparar, colocar aquela gaze úmida com éter na lesão e ver se ela percebe a sensação de frio. Se não, se perceber, é hanseníase. Se não for, se ela não tiver alteração não tiver essa dormência, não perceber a sensação de frio, é hanseníase. Eu acho que porque essa é a melhor maneira dela descartar ou pensar que é portador de hanseníase. E tudo faz melhor também procurar o médico, né, que ele vai avaliar melhor essa questão, que reavaliar essa lesão, né, porque ele deve ter passado essa medicação um tempo atrás, né. Eu acho que não custa nada ela voltar ao dermatologista, o médico de família, para tentar reavaliar essa lesão. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa e agora a gente segue para responder as dúvidas do WhatsApp. Você que mandou sua pergunta no 994181206, muita atenção que a gente vai começar a responder a sua dúvida a partir deste momento. Tem muita gente participando aqui, interagindo, a gente agradece a participação. O Eduardo voltou a participar aqui no nosso WhatsApp, ele fala o seguinte: ele fala que a lesão dele, né, a doença dele é multibacilar. São várias manchas nos braços, nas pernas, nas costas. O tratamento, ele quer saber se é só de 1 ano ou pode passar mais tempo. E se passar mais tempo, quanto tempo a mais? Geralmente é de 1 ano o tratamento da doença. Pode prolongar dependendo, se não tiver melhora clínica, ele pode prolongar. Mas ele pode também ter outras alterações devido à morte do micróbio. Então, ele tem que ser acompanhado pelo médico com uma certa regularidade. E ele vai definir o tempo necessário para esse tratamento. Geralmente, no caso dele, seria tratamento de 1 ano. Tem aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte: a minha hanseníase ela foi difícil de ser diagnosticada, pois ela não tem manchas, e sim alguns caroços, né, subcutâneo. Hoje,
tem 4 anos que tem a hanseníase e ele ainda continua tendo reações, mesmo com o uso da medicação. Sente muitas dores articulares, essas dores são fortes. O que fazer? Por quanto tempo ficarei com esses sintomas horríveis? É aqui a participação do telespectador. Ele provavelmente, se ele fez o tratamento completo, né, ele deve ter curado e permanecido aquela reação ao micróbio e que pode persistir e que deve ter paciência e utilizar os medicamentos específicos para essa reação, né, que não é antibiótico. Tem aqui a participação agora da Margarete, ela que é de Igaraçu. Ela fala que está muito ansiosa para saber a seguinte resposta da pergunta dela. Ela fala que está com a pele toda manchada. São manchas em várias cores. Tem manchas na cor preta, manchas brancas também. E quando ela fica exposta ao sol, essas manchas elas ficam vermelhas e coçando muito. Será que é hanseníase? Acho pouco provável. A hanseníase não coça, né? É o contrário, a sensação é de dormência. Ela deve procurar um dermatologista para esclarecer o diagnóstico, mas pelo relato dela, não parece ser hanseníase. E na cor preta também, algumas manchas, não é característica, né, doutor? A cor preta, ela pode acontecer durante o tratamento por a clofazimina, é uma droga que é utilizada que pode provocar manchas escuras na pele, nas lesões, principalmente em pessoa morena. Tudo pessoa morena inflamou a pele, pode deixar manchas residuais mais escuras na pele. Ok, temos aqui outra participação, a Jacilene, ela que é de Rio Doce, em Olinda, e ela fala que o marido tem hanseníase há 2 anos. Nesse período, ele não tem muito estímulo para nada, né? É um cansaço muito grande. Tem algum remédio para amenizar os sintomas? Tem que ser consultado com o médico dele, né? É verdade. Fala Precisa aqui. ser visto pelo médico dele para tentar avaliar, afastar outra causa desse cansaço, dessa fadiga que ele tem. Eu acho que pode ter alguma relação, pode, mas pode ter outra doença associada nesse meio. Então acho que é bom ele procurar o médico dele para reavaliar essa questão. A Carol Sampaio, né, que acabou de participar com a gente, ligou novamente para a nossa linha interativa e ela quer saber o exame específico para se chegar. Teve aquela dica de se colocar gases, né, colocar gases com o Éter. Beber com éter, para você ver tem se tem sensação de frio. ou não. Tem algum exame mais específico, doutor? Existe, né? O histopatológico, tirar um pedacinho da pele e mandar para análise ao microscópio. A baciloscopia também, você pode, né, comprimir a orelha das lesões e vai ver se tem micróbio também. A prova da histamina, que é difícil agora a gente obter, né? A pilocarpina, que é uma substância que você coloca e depois coloca amido, quando sua fica azul, então provando que está preservada a capacidade de suar. No hanseniano não tem, não muda de cor o amido pelo estímulo da pilocarpina, né? E tem também o teste de Mitsuda, que é a injeção de bacilos mortos, que tem a capacidade de, não para diagnosticar, mas do prognóstico, ou seja, de avaliar a imunidade, como o sistema imunológico reagirá frente ao bacilo, se ele é capaz de destruir o bacilo ou não. Isso para classificar o tipo de hanseníase, não para diagnóstico. São exames complementares que você dispõe para confirmar o diagnóstico de hanseníase. E o mais usado na atenção básica, no SUS, é a baciloscopia, né, professor? E a histopatológica. A baciloscopia, como ele falou, ele vai lá e raspa o lobo da orelha e tira, e tenta isolar um micróbio ali. A gente falou, né, que das pessoas que até 6 meses podem começar, podem transmitir, né, a doença. Enquanto isso, né, enquanto a pessoa está transmitindo esse vírus, em casa, as pessoas que convivem com esse parente que tem a hanseníase, precisa tomar alguns cuidados? E quais cuidados seriam esses? Tem que separar a toalha, tem que separar a talher? O que é que precisa fazer para a gente quebrar um pouco mais do preconceito pela falta do conhecimento e da informação? Olha, a doença, ela é uma doença transmissível, mas a infectividade dela não é tão alta. A capacidade de transmissão é tão alta. O contato íntimo prolongado é que vai permitir essa transmissão da doença.
Então, os cuidados que se tem que ter são os cuidados normais mesmo, do dia a dia, objetos pessoal, a questão que é sua. Você não vai estar usando toalha do outro, mas não vai transmitir a doença porque você usou a toalha do outro, entendeu? Isso aí não, entendeu? Agora, o contato prolongado é que vai permitir vai possibilitar essa transmissão, entendeu? Até porque o objeto, ele morre, o bacilo, ele morre fora do organismo. Praticamente a única fonte de transmissão é o homem. Já se viu em chimpanzé, tatu, mas isso são coisas esporádicas. A transmissão é da pessoa. E apenas 10% das pessoas nascem sem capacidade de reagir à infecção, ou seja, uma doença de alta infectividade, mas baixa patogenicidade. Você pode ter contato com muito micróbio, mas são poucos os que adoecem, porque já nasceram com a capacidade de destruir, a grande maioria, o bacilo. Então não há essa preocupação, se você convive, foi diagnosticado alguém com hanseníase, de evitar a pessoa, evitar contato, porque isso é pouco transmissível a doença. Jacilene de Rio Doce, ela voltou a participar. Outra dúvida que ela tem é em relação a se existe alguma restrição alimentar para quem tem hanseníase. Não há nenhuma. Você deve se alimentar bem, né? Uma pessoa bem nutrida mantém seu estado imunológico para enfrentar. Mas isso, aliás, a alimentação é uma coisa assim muito assim, exageradamente irresponsável. As pessoas perguntam muito sobre as doenças de pele, se poucas doenças de pele têm relação com a alimentação, né? Então, isso é... Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: uma pessoa saudável vai contrair hanseníase de que forma? A gente falou a forma de contágio, né? Respiratória, né? Via respiratória que vai transmitir. Essa via respiratória, vamos seguir aqui com mais perguntas. A gente lembra, né? Tem um dermatologista aqui no nosso programa, a gente lembra que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né, doutor? Será que a gente tem dado tanta atenção a esse órgão? A gente tem cuidado muito da nossa pele? Na nossa região aqui, como é que o senhor avalia essa questão dos cuidados com a pele? Em relação a tudo, a geral? Tudo, né, no contexto geral, porque a hanseníase só vai apresentar alguns sinais, né, algumas manchas, algumas vezes sim, outras vezes não, mas como um todo, né, como é que a gente poderia cuidar da nossa pele? Bom, na nossa região, por ter tanto sol, né, país, uma coisa muito importante é a proteção do sol. Eu acho que principalmente pessoas de pele branca que são mais vulneráveis ao efeito cumulativo do sol. Eu acho que isso é fundamental, usar filtro solar, certas substâncias, ácido retinóico que minimiza essa ação do envelhecimento da pele provocada pelo sol, a tretinoína, né, de usar chapéu, boné, tudo que roupas especiais que impedem a penetração do sol na pele. Eu acho que o cuidado com a pele, hidratar a pele, pessoas que têm pele seca, elas, principalmente aquelas que têm associado a manifestações alérgicas, tipo asma, rinite, por natureza tem uma pele seca e predisposta a coçar, usar cremes hidratantes, evitar banho quente para essas pessoas de pele seca, banho quente prolongado que acentua a pele seca e predispõe essa pele a coçar e a inflamar, né? Então, esses cuidados, proteção contra pessoas que são alérgicas, por exemplo, a insetos, a repelentes, principalmente agora com a Aedes aegypti, né? Você tem repelente que protege tanto contra a Aedes aegypti como outros mosquitos. Então, esses cuidados são muito importantes, né? Em relação a essa época do ano, né? Essa época mais quente, a gente precisa ficar atento a quais doenças infecciosas que são mais proliferadas nessa época do ano. Olha, geralmente as doenças infecciosas que mais acometem, principalmente essa fase mais quente, mais relacionada às micoses, no modo geral, né, de pele, no caso geral. E com relação a doenças transmissíveis mesmo, infecciosas mesmo, particularmente nesse momento nós não temos nenhuma epidemia vigente. Temos que ter cuidado nos períodos das chuvas com relação à questão dos mosquitos, o risco de transmissão da dengue, da zika, né, que está tentando se controlar, mais nesse sentido, mas assim, nenhuma específica nesse momento, do calor.
Uhum. A gente tem aqui mais outra participação em relação à restrição alimentar. A pessoa que tem hanseníase, né, o parente que tem hanseníase, perguntou porque o médico chegou a proibir essa pessoa comer esse camarão, carnes processadas como salsichas, hambúrguer, toscana, calabresa. Isso procede? Não tem nenhuma relação, né? Ele pode ter alergia, né? Talvez ele... crustáceos, não por talvez conta da ele- hanseníase. Não existe essa relação direta, Não, né? com a Camarão, carnes processadas, toscana, calabresa, hambúrguer. Calabresa, existem substâncias, aquela cor vermelha que ela pode provocar câncer de intestino. Eu não recomendo carne vermelha, principalmente calabresa, tudo, aquela substância que dá cor vermelhada, ela provoca câncer de intestino, mas em relação à hanseníase, não. Talvez ele tenha sugerido por conta da questão como o indivíduo com hanseníase tem um risco de reações inflamatórias decorrentes da doença em si, ele tenha orientado nesse sentido, mas não que tenha nada específico. Alimento tem pouca relação com a pele, poucas doenças são induzidas por alimentos, né? Ok. Uma última pergunta agora para a gente encerrar o nosso bate-papo. Para erradicar de vez a hanseníase aqui no nosso país, é preciso de muita coisa? O que é preciso? Políticas públicas. Eu acho que em saúde pública você tem 3 pilares. Primeiro pilar é educar a população. Esse aí é fundamental, você educar a população para as pessoas terem hábitos saudáveis e também educá-las a reconhecer as doenças no início e procurar o médico ainda numa fase curável. O segundo pilar é educar as equipes de saúde. Médico, enfermeiro, agente de saúde, que são pessoas capacitadas a chegar a um paciente e a oferecer um tratamento adequado. E o terceiro pilar é a estrutura física. O governo investe muito em unidade de saúde, hospital. É importante, mas é mais importante quem está dentro, qualificado. Não adianta você construir um hospital e não qualificar. E o que se chama de educação médica continuada. É muito importante. Os países envolvidos, os médicos são avaliados periodicamente para ver se eles continuam bem, continuam atualizados. E o mais importante em estrutura física não é hospital, é saneamento básico, que gera muita doença e pouco investimento. Mais importante desse terceiro pilar é investimento em saneamento básico. Para cada dólar que você gasta em saneamento básico, você economiza 4 dólares em saúde pública. Então, isso é importante e o governo precisa redirecionar seus gastos para o que é mais prioridade, educar a população, qualificar as equipes de saúde e investir mais em saneamento básico. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, que a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você que está em casa conhece os sintomas da hanseníase? Olha só, 38% das pessoas que ligaram para a gente e participaram falaram que sim, que conhecem os sintomas da hanseníase. 62% falaram que não conhecem, mas após essas explicações, se a gente refizer a pergunta, né, a gente vai ter com certeza outro resultado. A você que ligou, participou, muito obrigado, e a gente segue agora na reta final para agradecer aos convidados pela participação aqui no nosso estúdio. Desde já quero agradecer a participação do Dr. José Anchieta Brito, ele que é médico infectologista do IMIP, professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Doutor, muito obrigado. Agora o último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu acho que qualquer lesão suspeita, procurar o médico do posto de saúde para tentar encaminhar e diagnosticar precoce a hanseníase. Eu acho que a hanseníase é uma doença curável, é tratável e curável. E quanto mais cedo se diagnostica, melhor o resultado. A cura faz efetiva. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Anchieta. Também queria agradecer ao doutor Sérgio Paulo, ele que é dermatologista, sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele também é professor de dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas, a UPE. Doutor, muito obrigado pela participação. Também o último recado, fique à vontade. O último recado é que realmente as pessoas, como a Anchieta falou, que estejam atentos a qualquer mancha branca com dormência, procure o médico e exija do médico que examine todos os membros da família.
e que também se invista mais em educação da população, educação das equipes de saúde por parte do governo. Ele tem feito, mas se pode fazer ainda muito mais, onde nós teremos realmente, enfocando nisso, educar a população e qualificar melhor, intensificar mais ainda o treinamento dos médicos responsáveis pela hanseníase, nós teremos muito maior facilidade de controlar essa endemia, que é muito preocupante no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também sua audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!